Saudações tricolores, muito boa tarde. Sei que o clima hoje não tá tão animado, mas vou trazer aqui para vocês todos os detalhes dessa não renovação do John Arias, né? O lado do Arias, o lado do Fluminense. Também vamos falar sobre a possibilidade do João Neto ter voltado para o Fluminense, mas não para disputar no profissional, mas sim sub-23. A gente vai trazer novidade com relação a isso. Também vamos falar sobre a proposta do André, né? Que são bônus alcançáveis, todos os detalhes aqui e possibilidades do Fluminense no Brasileirão na Prime Video. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Não tem como eu começar esse vídeo com uma outra notícia que não a não renovação do John Arias. Eu vou trazer aqui todas as informações para vocês, vou compartilhar a minha opinião também. Mas a notícia foi dada pela linha na história da TNT Esportes. O Fluminense ofereceu uma renovação de contrato para o jogador, estendendo o vínculo de contrato com o clube, e ele recusou. Então vou colocar na tela a matéria com vocês para a gente ver os detalhes ali dos dois lados dessa moeda. Essa daqui é a matéria da Lean na Star. Fluminense propõe renovação, mas Arias recusa por sonho de jogar na Europa. O jogador fica chateado com a recusa de propostas do exterior diante de combinado e nega a oferta de um aumento de mais de 50% de salário somado a bônus. E aqui para a gente ver os detalhes, né? Ela coloca aqui. Entendendo a permanência de John Arias para os objetivos do clube na temporada, o que envolve a permanência na Série A e o sonho do Bida Libertadores, e diante da recusa de propostas do exterior, no início de agosto, a diretoria tricolor propôs um contrato de 4 anos e 3 meses. Nesse caso, o vínculo dele passaria de agosto de 2026 a 2028, com um aumento salarial de mais de 50%, luvas e diversas bonificações, como assistências e gols marcados. Só que o Arias deixou claro que o seu interesse não é dinheiro. Ele tinha o objetivo de realizar o sonho dele de jogar na Europa e recentemente negou a oferta por entender que o clube não cumpriu com o combinado. Qual seria esse combinado, né, do Fluminense com o John Arias? Ali na Estádio traz pra gente, outros jornalistas já falaram sobre isso também, que o combinado que o Fluminense tinha com o Arias é que toda proposta a partir de 10 milhões de euros, ela seria considerada pelo clube. E o Mário fala sobre isso publicamente na coletiva do dia 25 de junho, que é aquela coletiva após a despedida do Diniz, em que ele deixa bem claro, assim, né? Se chegar uma outra proposta de um outro país que ele tem o desejo de ir e seja pior para o Fluminense do que a proposta da Rússia, o desejo do jogador prevalece, porque ele tem o desejo de sair. A outra opção seria eu dizer: olha, não vou deixar você sair. Obviamente, imagina que qualquer jogador que tenha entregado para o Fluminense coisas maravilhosas, se tiver uma proposta que for boa para a família dele e para ele, vamos acabar tendo que chegar a um acordo para ele sair. Essa é a fala pública do Mário, tem como vocês já assistirem essa coletiva, inclusive tem ela aqui no Jornada. Mas então esse era um acordo público entre Arias e Fluminense, e o Fluminense recebeu uma proposta que atenderia a esses valores desejados pelo clube, mas ainda assim recusou, por entender que o Arias é essencial para esse momento. E ela até traz aqui mais detalhes da proposta do Galatasaray. Segundo a Lina Stari, até o maior interesse do Arias seria sair para o Girona. Só que a proposta do Girona foi de 7 milhões de euros. Mas uma outra proposta que ele viu com os bons olhos e que atendia ao que o Fluminense havia combinado com ele era justamente a proposta do Galatasaray. E ainda assim o clube negou. E a Lina Stari até coloca aqui que o Fluminense tentou negociar com o Galatasaray. A ideia era negociar os 50% do Patriotas e o Fluminense ficar com uma porcentagem maior do valor, o que é comum nesse tipo de negociação com clubes menores. Na prática, seria como se tivesse vendido o jogador por um preço mais alto, já que o tricolor carioca receberia mais que os seus 50%. A última proposta do Galatasaray foi de 12 milhões de euros. Atendia às exigências de valores, o clube carioca levaria 10 milhões de euros mesmo tendo 50% do jogador, mais de 60 milhões de reais, e também os pedidos de Arias que topou ir. Mas o Fluminense fez uma contraproposta de 12 milhões mais 4 milhões de bônus, ficando com 20% do jogador e recebendo 5 milhões à vista e 5 milhões em janeiro. Diante da inviabilidade dessa forma de pagamento, a diretoria tricolor ofereceu outras possibilidades com mais flexibilidade nos valores e formas de pagamento, porém só liberando o jogador no final do ano.
Então o Fluminense tentou negociar, o Galatasaray não tinha como atender o prazo de pagamento que o Fluminense queria, e aí ele até falou assim, não, olha, eu topo outras questões aqui, mas eu só libero o jogador no final do ano. Porque a gente tem que pensar que lá eles estão iniciando a temporada agora. Então é muito difícil você imaginar que o clube vai considerar perder tanta coisa assim para adquirir um jogador por um valor mais caro do que a proposta inicial. Mas lembrando, aqui a proposta do Galatasaray ainda atendia ao que o clube havia combinado com o John Arias que aceitaria por ele, tá? E aí você vai falar assim, ah, mas... E vale lembrar que o seu Mário Bittencourt afirma em 25 de junho, quando a gente estava na lanterna do campeonato, com o Diniz sendo demitido, que ele ainda assim venderia o Arias por uma proposta menor do que seria interessante para o Fluminense, quer dizer que mesmo nessa situação de briga contra o rebaixamento, esse combinado ainda estava valendo. E aí aqui a Aline Nastari finaliza, né, colocando os dois lados. Sob o ponto de vista de Arias, o clube não cumpriu o acordo de liberá-lo com o valor combinado, quando negou uma outra proposta e permaneceu no clube para a disputa da Libertadores no último ano. Arias confiava que se chegasse uma oferta que desse 10 milhões de euros ao Fluminense, ele seria liberado, o que não aconteceu de forma imediata. Sob o ponto de vista do clube, as facilidades prometidas foram dadas. O meio-atacante é um dos principais jogadores do time, a contraproposta de 12 milhões mais 4 chegaria aos 16, que foi a maior oferta da janela, que seria aquela oferta do Zenit, ficaria com 20% de uma futura venda e o valor à vista possibilitaria uma reposição, mas com a janela fechada não tem mais tempo hábil para buscar o jogador no mercado. E aí, até para a gente lembrar, né, quanto o Fluminense gastou quando comprou o Arias, o meio-atacante foi adquirido pelo tricolor carioca em 2021 pelo valor de 6 mil dólares, o que na época dava 3 milhões de reais, e tem contrato até agosto de 2026. Aí fala que ele foi pai, enfim, já viajou para a seleção. Mas essa é a notícia, né? Essas são as informações. Para tentar ser bem breve com a minha opinião e a maneira como eu vejo isso, acho que tem uma galera que tá chateada, outra que tá com raiva, mas o ponto central é que os dois lados estão dentro dos seus direitos. O Fluminense tem o direito de não vender o John Arias agora, da mesma forma como o Arias tem o direito de não querer renovar o contrato dele agora. Ele renovou em 2023, início de 2023, é uma renovação bem recente. E ele tem o sonho dele que eu posso não gostar, mas que não é menor do que o sonho do André, não é menor do que o sonho do Nino. E o importante é que enquanto ele tiver vínculo com o Fluminense, enquanto ele tiver esse contrato vigente, ele se entregue dentro de campo. E o que eu acredito que ele vai fazer, porque é um cara que demonstra ter muito caráter. Agora, o problema, o que azeda o clima, é você combinar algo com o jogador e não cumprir com esse combinado. Porque, é claro, uma quebra de um combinado, uma quebra de uma confiança, ela vai azedar qualquer relação. Acho que com relação a isso não tem jeito, né? Deixem a opinião de vocês nos comentários, mas pra mim é isso. Assim, enquanto o Arias tiver contrato com o Fluminense e estiver se entregando dentro de campo, pra mim a situação com ele tá tranquila. Gostaria muito que ele quisesse mais, que o sonho dele fosse continuar no Fluminense e não ir lá pra fora. Mas aí, enfim, né? Eu não posso sonhar por ele também. Eu sei que a primeira notícia do vídeo não é a mais animadora pra gente pedir o like, mas antes de a gente falar sobre o retorno do Brasileirão de Aspirantes, eu queria pedir pra você mostrar o seu apoio aqui ao Jornada, deixando o seu like, né? Mas a CBF anunciou ontem à noite a tabela básica dos jogos do retorno do Brasileirão de Aspirantes, que seria do Sub-23. A competição está prevista para começar na última semana de setembro. E ela tem uma conversa com uma informação que foi dada pelo Fluminense Stuff no início dessa semana. Segundo o Fluminense Stuff, que assim como a equipe aqui do Jornada já está lá no Blue Sky, o Fluminense reativou o contrato de vários atletas que estavam emprestados, tá? O Caio, que estava no River do Piauí, o Christian, que estava no Joinville, o Davi, que estava no São José do Rio Grande do Sul, o Freitas, que estava no Grêmio Prudente, o Joilson, no River do Piauí também, e o João Neto, no CRB. E o detalhe que ele coloca aqui é que é bem provável que esses jogadores integrem o Aspirantes, que deve ser reativado nas próximas semanas. Agora teve a tabela, né, publicada pela CBF ontem. E aí, assim, Caio, Christian, Davi, Diogo, Freitas, Joilson, eu até acredito. Agora, o João Neto, né, a gente está esperando ver o João Neto no profissional. A gente vai descobrir agora, né, com esse retorno do Brasileirão de Aspirantes, se o João Neto realmente veio para retornar para o profissional ou se foi para integrar o Sub-23. Eu confesso que eu prefiro ver o João Neto tendo oportunidade no profissional, não sei vocês.
Mas agora para falar sobre outro moleque de Xerém, ontem à noite o Caio Blois, do Trivela, publicou uma matéria dando mais detalhes sobre os valores que o Fluminense vai receber por essa venda do André para o Wolverhampton, né? E aí dando detalhes com relação aos bônus e também com relação a esse prazo de pagamento. Vou colocar na tela com vocês, e enquanto eu coloco na tela, aproveita para se inscrever aqui no Jornada. Essa daqui é a matéria do Caio Blois no Trivela. Saiba como funciona o bônus que o Fluminense receberá por venda de André, né? Pra gente lembrar, o valor que o Fluminense tem direito de bônus é 3 milhões de euros. E aqui ele coloca algo muito positivo, né? Diferente de metas difíceis a serem cumpridas para clubes de menor expressão, o Wolves exige apenas a frequência do volante no time. Caso o André esteja em ao menos 70% dos jogos, o Fluminense recebe 1 milhão de euros, o que dá cerca de 6,24 milhões de reais por temporada. E ele até coloca que esse pagamento dos bônus ele é parcelado ali nas temporadas, sempre no fim da temporada europeia. Isso porque o bônus depende do André estar dentro de campo, né? Então você precisa que ele tenha cumprido a temporada para poder saber se ele alcançou aquele valor ou não, mas que é muito plausível do André alcançar. E ele cita que há uma diferença entre o pagamento da parte fixa para os bônus e até coloca que a diferença ali entre a proposta do Fulham e do Wolverhampton é que a do Fulham, 10 milhões de euros seriam pagos já na primeira parcela em agosto, e aí aqui tá 23, mas imagino que seria 24, né, porque a proposta é a proposta de 2024, mas que seriam pagos ali de imediato na primeira parcela, enquanto a primeira parcela do Wolverhampton é menor, né? No caso, o Wolverhampton pagou 4 milhões e meio na primeira parcela e serão 5 iguais, que totalizam 22 milhões de euros fixos. Aqui até fala, inclusive, que o Fluminense fez o jogo duro com o Fulham, porque o staff do jogador tinha sinalizado que o Fulham estaria disposto a pagar mais, só que a pedida de 35 milhões assustou o Fulham, por mais que tivesse disposto a pagar mais, pelo visto não era um valor tão mais alto assim. Eu particularmente não vejo problema nesse parcelamento, tá? Você pode deixar aí a sua opinião nos comentários, que pode ser diferente da minha. Mas assim, a gente fez a compra de jogadores parcelados, meio que esse dinheiro vai entrar nos próximos anos e a gente vai precisar dele também nos próximos anos para fazer esses pagamentos. E para fechar, segundo Ricardo Magatti, do Estadão, a Amazon fez uma proposta à LFU para transmitir jogos exclusivos do Brasileirão dos clubes que pertencem à liga. Segundo a matéria, se a proposta da Amazon for aceita, juntando o que foi oferecido pela Record, YouTube e pela Amazon, a gente tem até agora 750 milhões e a gente ainda tem alguns confrontos na mão a serem negociados também nesse esquema de jogos com transmissão exclusiva. Isso porque a proposta da Amazon daria direito a 38 partidas por temporada. Ou seja, ainda é cedo para dizer se o valor no todo foi realmente positivo, porque a gente ainda tem uma parte a ser vendida e ao mesmo tempo muito pouco tempo para efetuar esse negócio, já que essas transmissões já começam no ano de 2025. Então isso faz com que fique um pouco mais difícil de você tentar subir os valores, mas por enquanto, né, dá para dizer que ainda que vai ser uma enrolação para quem vai assistir, todo jogo fica vendo onde eu vou assistir o jogo do Fluminense hoje, a gente está conseguindo aí valores interessantes e próximo a bater o que havia sido proposto pela Live Mode quando foi negociar esses direitos de transmissão. Esse foi mais um Giro do Almoço, espero que vocês tenham curtido. Mais tarde tem Giro do Jornada e amanhã eu volto com vocês para mais um Giro do Almoço aqui a 1h da tarde. Saudações tricolores!